Olá, eu sou o Paulo Motorim e esse é mais um Poder 360 Entrevista. Estamos aqui hoje com o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, ele que foi eleito para o seu primeiro mandato na Câmara Federal em 2018, com mais de 178 mil votos. Deputado, antes de mais nada, agradeço sua presença aqui e seja bem-vindo ao Poder 360. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quem agradece sou eu. Meu muito obrigado a vocês. Agradeço pelo espaço e pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Legal, deputado. Bom, antes acho que é importante para quem ainda não conhece o senhor, vou me permitir aqui ler alguns números interessantes sobre a sua presença nas redes sociais, deputado. Segundo o levantamento da Arquimedes, que é uma consultoria de análise de mídias sociais, você teve em agosto 34,6 milhões de interações no Facebook. A título de comparação, o presidente Jair Messias Bolsonaro teve 21,7 milhões de interações no mesmo período, um número bastante inferior ao que você teve. Muita gente aqui de Brasília e de outros estados se surpreendeu na última semana quando esses números realmente estouraram. Para começar essa conversa, eu queria que o senhor explicasse um pouco qual que é a sua estratégia nas redes sociais, se tudo isso é orgânico, se vem como uma estratégia de mobilização, qual a sua experiência nisso, para você ilustrar um pouco aí essa forte presença que o senhor tem nas redes. Bom, primeiro que quando você coloca muito bem a palavra surpreendeu, né? Surpreendeu a muitos. Mas por que surpreendeu, Paulo? Surpreendeu porque a grande maioria das pessoas que fomentam a discussão política no Brasil, veja bem, eu não disse a grande maioria dos brasileiros, mas a grande maioria dos que formam opinião estão presos em duas bolhas: a bolha da extrema-direita e a bolha da extrema-esquerda. Criou-se uma falsa impressão de que o Brasil está dividido em dois, né? Criou-se uma falsa polarização no nosso país. Essa polarização de direita versus esquerda, de bolsonaristas versus lulistas e etc., essa polarização ela existe em alguns nichos das redes sociais, ela existe na mídia, em uma parte da imprensa. Agora, ela não existe naquilo que eu chamo de Brasil real, o Brasil de verdade. A realidade é que a grande maioria dos brasileiros, ele não levanta todos os dias da cama com o objetivo de ir para as redes sociais, ou de ir para um bar, ou de ir para um local qualquer, defender o presidente Bolsonaro, ou falar mal do presidente Bolsonaro com hashtag ele não, ou ir defender o Lula, pedir um Lula livre, né, quando o ex-presidente estava preso e etc. Quem se submete a isso são essas bolhas. A grande maioria da população brasileira, ela acorda de manhã se preocupando em como que vai colocar comida na mesa. E eu acho que eu tenho, através do meu trabalho, dado voz a isso, a essas pessoas que não se colocam em nenhum dos extremos. Eu atribuo a isso, a essa posição que eu não vou chamar de centro, né? Eu vou chamar uma posição de quem realmente tenta, pelo menos, fazer ecoar a voz dos brasileiros de verdade, os brasileiros que estão ali no dia a dia movimentando a economia do nosso país. Eu atribuo a isso esse sucesso nas redes sociais. Eu não tenho como meta ganhar curtidores, ganhar visualizações nos vídeos. Eu tenho isso como consequência do trabalho que eu estou desenvolvendo. Muito legal, deputado. Na semana passada, o senhor fez uma série de publicações em relação ao auxílio emergencial, defendendo a manutenção do valor do auxílio em R$ 600. Uma das publicações que o senhor fez foi mensurada pela plataforma CrowdTangle, que é própria do Facebook para análise de dados, e foi considerada a publicação mais comentada do mundo ocidental no Facebook na semana que passou. Eu queria que, ainda seguindo nesse tema da adesão às suas redes sociais, que o senhor falasse um pouco do que foi essa campanha e de como você enxerga a adesão da população a essa questão da manutenção do valor do auxílio em R$ 600. Se você ligasse ou se você ligou a TV Câmara na semana passada, na segunda, na terça-feira, você viu se revezando na tribuna deputados para xingar, ofender o presidente da República, né, e de um nível que
para mim é um nível infantil até, uma política feita da maneira mais imatura possível. Parece aquela coisa ali da criança no pré-escolar, colocando apelido no outro, Bozo, Laranjal, não sei mais o quê. É inacreditável que a gente esteja na mais alta representação do parlamento de um país e você vê do outro lado a mesma postura. Deputados da base aliada endeusando o presidente, mito e tal, tal, tal. Nesse momento em que esses parlamentares faziam isso, e eu estou citando esses parlamentares porque eu sou deputado federal, mas isso é a maioria, isso é a classe política como um todo, isso vai desde os vereadores da Câmara Municipal de uma cidade pequena até as grandes capitais e aqui em Brasília. Nesse momento, o povo brasileiro queria saber qual seria o valor do auxílio emergencial. Aí você, qualquer canal de rede social que você acessasse, a discussão era assim, quem depositou 89 mil na conta de não sei quem? Essa não era a discussão que o povo brasileiro estava travando naquele momento. Porque antes de saber quem depositou os 89 mil, o brasileiro queria saber como é que ele ia colocar comida na mesa para sustentar os filhos. Então, existe na política como um todo, mas agora falando especificamente dessa ação que a gente desenvolveu na semana passada, um vácuo de representação. Porque enquanto fica essa briga ideológica, política, essa briga pessoal, o povo não se sente representado. E quando eu vi isso, quando eu vi que os parlamentares, um atacando o presidente, o outro defendendo, o outro falando de ex-presidente, e o dono daquilo tudo ali, quem banca aquilo ali, quem sustenta aquilo ali, que é o trabalhador brasileiro através do dinheiro dos seus impostos, de casa, de braço cruzado, olhando e falando, bom, que hora que vão começar a falar do meu problema? Por isso que quando eu vou para a rede social e começo a dar voz a essas pessoas, a falar, olha, gente, enquanto estão aí desviando a atenção de vocês, enquanto estão criando uma cortina de fumaça para falar de 89 mil reais que foi depositado, estão prestes a reduzir o auxílio emergencial de vocês de 600 para 300 reais. E isso faz diferença na vida de vocês agora, a curto prazo. Aí a população aderiu de uma maneira já mais vista e a gente conseguiu aí esses números que foi destaque não só na imprensa nacional, como em toda a imprensa internacional. Mas você vê que tanto em relação à sua outra pergunta sobre o número de seguidores das redes sociais, como a essa, o fundamento é o mesmo. É dar voz à maioria do povo brasileiro, que aqui eu vou usar uma expressão popular, que está se lixando para essa discussão, de essa briga ideológica. Está preocupado com o próprio sustento, com crescer, de melhorar de vida, com conseguir um emprego digno e etc. Então, eu acho que o reflexo dessa campanha foi isso. Só mais um dado interessante, Paulo. Eu acho que isso é muito importante eu aproveitar aqui todos os canais, os espaços que eu tenho, e eu sei da audiência fantástica que o Poder 360 tem, para colocar. Eu vi uma matéria de uma emissora de televisão que dizia o seguinte, há indícios de que a campanha no Twitter teve a participação de robôs. Mas por que eles falaram que achavam que tinham robôs? Porque a maioria não, mas boa parte dos perfis que colocavam a hashtag 600 pelo Brasil tinham sido criados naquele momento. Então não tinha seguidor, não seguia ninguém. E esse é um indício de robô, né? Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu falo para um público que normalmente não participa dos debates políticos, que mal sabia o que era um Twitter. Então, a live que foi a mais comentada no mundo ocidental foi uma live onde eu dizia o seguinte, pessoal, muitos aqui não têm intimidade com o Twitter, mas eu quero convidar vocês, vão lá, façam uma conta no Twitter e vamos subir a hashtag 600 pelo Brasil, que é a maneira mais fácil da gente ser ouvido. E as pessoas aderiram a esse chamado, foram lá, criaram conta. Claro que muitos já estavam lá, mas teve essa adesão também de gente que não estava. Eu falo que essas pessoas existe uma marginalização digital também, através da rede social, onde essas pessoas não são protagonistas de um debate, são coadjuvantes, mas deveriam ser protagonistas. E acho que aí a gente, nesse movimento, conseguiu incluir também essas pessoas. E aí deu esse número estratosférico. Deputado, deixando um pouco esse debate da sua presença nas redes sociais para o lado, provavelmente a gente volta nele um pouco mais para frente, eu queria entender do ponto de vista congressual, do ponto de vista de um deputado que está na Câmara Federal, quais foram as medidas que você está propondo para tentar, de fato, barrar essa redução do valor de 600 para 300. Se eu não me engano, nas suas redes sociais você, inclusive, anunciou uma emenda à medida provisória que vai fazer essa redução, mas talvez isso
a adesão a essa emenda seja com certeza muito menor do que a que você teve nas redes sociais. Então, entender em termos de medidas legislativas, que opções você está tomando para tentar defender o interesse dessa parcela da população? Acho fantástica a sua pergunta, porque na verdade a gente não faz nenhuma ação nas redes sociais. Nas redes sociais a gente divulga e mobiliza pessoas para uma ação que tem que existir no mundo real. Eu até sempre faço uma crítica com alguns colegas que têm o que eu chamo de mandato virtual, que é o mandato que só existe nas redes sociais. E a gente tem buscado agir de uma maneira diferente. Primeiro que eu propus já alguns projetos de leis e um deles garante o pagamento do auxílio emergencial até o mês de dezembro no valor de R$600. No dia 15 de julho, teve a votação de uma emenda, a emenda número 3, que era em um projeto que proibia os bancos de utilizar o dinheiro do auxílio para abater em dívidas que o consumidor, o cliente tivesse com aquela instituição. Nesse projeto foi apresentada uma emenda que obrigava o governo federal a pagar o auxílio no valor de R$600. Fomos derrotados por 309 votos a 123. À época eu denunciei, fui acusado, inclusive pela presidência da Câmara dos Deputados, de estar espalhando fake news. Diziam, ora, mas isso é mentira do André Janones, todos os deputados votaram a favor do presidente poder pagar o auxílio em R$600 até dezembro. Aí é a manipulação de palavras, né? É absolutamente diferente você ter a faculdade de você ser obrigado. O presidente hoje não é obrigado, tanto é que reduziu para o valor de R$300. Além dessa proposta, então, que que ela já está tramitando na Câmara, vem agora a principal, que eu acho que é a mais urgente, é a emenda que a gente já apresentou na MP número 1000, que é a MP que reduziu aí o valor de R$600 para R$300. Agora, vou até fazer uma denúncia aqui para você em primeira mão, ainda não falei nem mesmo nas minhas redes, vou fazer isso hoje. Eu estava esperando concluir essa parte da elaboração do projeto e da emenda, que existe uma forte articulação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional para que essa emenda não vá em votação. Por quê? Porque a emenda tem a duração de 120 dias, então, editou ela agora no início de setembro, ela vale como lei até janeiro, quando chegar janeiro ela perde a eficácia, mas aí todo mundo já recebeu o valor de R$300. Então, a estratégia é não votar a MP, porque não votando a MP, não precisa votar a minha emenda, e não é só a minha, vários outros deputados já propuseram também emendas para que o valor do auxílio chegue a R$600, que se mantém em R$600. Então, essa é a estratégia, né? Vamos dizer assim, a Câmara matar no peito, vamos usar essa expressão, não colocar a matéria em votação, para que nenhum deputado tenha o desgaste de ter que votar contra. Então, tem essa costura, tem essa articulação, e aí falei então da emenda que eu propus, falei do projeto de lei, mas volto mais uma vez para as redes sociais, para a mobilização. Por quê? Porque vai depender da mobilização, da reação da sociedade para saber se essa emenda vai ou não ser colocada em votação. E se ela for, eu acho que de qualquer maneira a gente ganha. Se for aprovada, a gente ganha no brasileiro poder, nesse momento de dificuldade, sobreviver com esse auxílio de R$600. Se não for aprovado, a gente ganha de pelo menos saber quem está votando contra o povo. E só para finalizar em relação às ações concretas, Paulo, o presidente Bolsonaro, respondendo a uma seguidora dele por 2 vezes, pediu a ela que ela falasse comigo, ela colocou lá a minha foto e disse que eu estava defendendo o auxílio em R$600, e ele respondeu a ela, olha, peça a esse deputado para que envie as propostas para o Ministério da Economia. Eu enviei para a equipe econômica do Ministério da Economia, como enviei para o Palácio do Planalto, 7 pontos aonde é possível o governo recorrer para manter esse auxílio a R$600. Não vou discorrer aqui agora, porque são propostas muito técnicas que a gente demoraria aí horas para falar sobre elas. Mas então a gente tem tomado essas ações concretas, mas sempre dependente das redes sociais para fazer a mobilização e a pressão que é necessária para o parlamento agir. Deputado, queria dialogar um pouco com essa sua resposta. Fica muito forte na sua fala alguns elementos que apontam uma dificuldade de articulação dentro do Congresso Nacional, né? Você é um deputado que está no primeiro mandato, é advogado de formação, inclusive divulga nas suas redes que estuda o regimento da casa, tenta se apropriar mais da técnica legislativa,
mas você aponta aí, por exemplo, a crítica que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, fez ao seu posicionamento em relação ao auxílio. Também nesses seus primeiros meses aí de mandato, você chegou até a enfrentar um pedido de cassação, né, do seu mandato na Câmara dos Deputados. Então eu queria entender como é que está sendo essa experiência da sua primeira legislatura no Congresso Nacional, e se é muito dispar, se é muito diferente a adesão que você tem às suas ideias nas redes com o que você consegue de fato implementar na Câmara. Então queria entender um pouco esse abismo, vamos dizer assim, entre o que é realmente possível, dada a conjuntura do Legislativo, e o que você anuncia aí para os seus eleitores e para a população nas redes. Você usou a expressão correta, abismo. A dificuldade de articulação e de adesão que eu tenho dentro da Câmara dos Deputados com os colegas, ela é inversamente proporcional à que eu tenho com o eleitorado. E eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma analogia, você vai entender bem. Normalmente não se dá espaço para quem você não consegue controlar. Se você olhar, eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos chamar de grande mídia. Eu tenho um total respeito pela imprensa. Eu acho que é um trabalho essencial, muito comparável ao trabalho de toda pessoa pública, né? A imprensa forma a opinião, mas é a mesma coisa se você analisar hoje o espaço que eu tenho na grande mídia, é um espaço totalmente desproporcional se você considerar o alcance que eu tenho através das redes sociais. Por que isso acontece? Porque normalmente não se dá espaço para quem não se pode controlar. Eu sou uma pessoa muito independente e muito autêntica. É a mesma coisa que acontece em relação ao meu espaço hoje na mídia. A minha mídia ela é pessoal, eu vou através dos meus canais. É exatamente o que acontece hoje em relação à Câmara dos Deputados. É difícil você ouvir, é difícil você dar espaço para propostas de projetos de um colega que você sabe que você não pode controlar porque ele não vai ceder a acordos políticos, porque ele não está em busca de cargos, né? Já me foi oferecido cargos de toda a espécie que você possa imaginar. E eu não estou falando isso aqui para dar uma de puritano, não é isso. Eu estou querendo mostrar que eu não me deixo ter amarras. Então, eu não tenho cargo no governo federal, eu não tenho cargo no Estado, eu trabalho apenas com o meu mandato. Isso assusta um pouco, né? Por exemplo, já teve projeto de lei, vou te dar um exemplo claro agora e eu te provo isso documentalmente falando. Esse projeto que foi aprovado agora na semana passada, que aumenta a pena para crimes de corrupção em pandemia, né? Esse projeto, um dos primeiros a apresentar esse projeto, fui eu. Aquela ideia é uma ideia minha. Aí o que eles fazem? Olha, tá aqui, 10 deputados apresentaram a mesma proposta. Vamos tirar do André Janones aqui e aprovar com o nome dos outros 9. Por quê? Porque a única chantagem, entre aspas, que eles conseguem fazer comigo é assim, ó, se você não se comportar direitinho, e entenda-se esse direitinho, ceder a acordos, e não necessariamente, não estou querendo dizer que acordos ilegais, crimes, propina, não é nada disso. Acordo para uma votação, de repente o partido entende que uma matéria tem que ser votada se eu entendo o contrário. Se você não ceder esses acordos, você nunca vai ter um projeto de lei aprovado aqui dentro da Câmara dos Deputados. Isso é uma perca da minha atuação parlamentar? É uma perca, mas eu acho que o ganho, que aí eu não vou falar nem eu, mas que o eleitor que eu represento tem, através da minha voz aqui nas redes sociais, representando os legítimos interesses deles, superam aquilo que eu poderia ter conseguindo aprovar um projeto A ou B. Até porque, Paulo, essa pressão, mesmo que não diretamente, às vezes eu não vou conseguir te provar, eu não tenho como falar de uma forma assertiva que fui eu quem consegui aquilo através da minha pressão, mas eu tive N exemplos já de ações que eu fiz através das redes sociais e que a gente conseguiu mudar o posicionamento de muitos parlamentares. Vou citar 2 rápidos. Um é quando estava a sessão para aprovar o Fundeb. Muitos deputados lá, mas não vamos registrar presença para não dar quórum, não vamos registrar presença para não dar quórum. Hora que eu vou para a minha rede social, com mais de 10 milhões de pessoas, se você somar todas elas, beira os 10 milhões. A hora que eu vou para a minha rede social, eu falo, gente, tem deputado aqui que não está querendo registrar presença para não dar quórum e não votar o Fundeb. Eu estou aqui ao vivo dentro do plenário e vou mostrar o rosto deles se dentro de 1 hora isso não mudar. Rapidinho, muitos vão lá e registram a presença.
A Câmara dos Deputados, e isso eu vejo com bons olhos, ela é muito suscetível à pressão popular. Então, não sei se eu estou sendo muito ousado aqui, mas eu tenho total consciência de que não que eu faça um deputado registrar a presença, não que eu faça um projeto ser aprovado, eu não tenho força sozinho para isso, mas ajudar, eu não tenho dúvida nenhuma que eu ajudo. Que quando você tem uma rede social aí que essa semana que você disse aí de agosto, 36 milhões, mas semana passada, por exemplo, a gente engajou 48 milhões de brasileiros. Quando você engaja 48 milhões de pessoas em uma semana, quebra um recorde, eu acho que pensa-se duas vezes antes de votar uma matéria contra o interesse do povo brasileiro. E teve um outro exemplo, que foi o que eu citei, que esse para mim foi o mais fantástico, porque a Câmara foi lá, rejeitou a emenda que garantiu o auxílio até dezembro, nenhum site, nenhum canal de televisão, nenhum deputado, ninguém anunciou isso. Quando eu coloco essa matéria nas minhas redes sociais, esse negócio começou a viralizar assim como pólvora pelo Brasil inteiro e pelo menos as pessoas souberam quem foram aqueles que votaram contra. Então, para finalizar a minha resposta, para fechar o raciocínio, tem uma perca, essa falta de diálogo, que nem é da minha parte, porque eu estou sempre aberto ao diálogo, mas essa falta de articulação, eu acho que é a melhor palavra. O prejuízo que essa não articulação interna tem e que cria esse abismo com o cara da rede social, que 30 milhões de pessoas ouvem, ele traz um prejuízo menor do que o ganho para aqueles que eu represento. Legal, deputado. Eu vou tentar seguir nesse tema da sua articulação e sua relação dentro da Câmara, partindo de um pressuposto que a política é um exercício coletivo, né? De criar maiorias, de criar consensos, de se debater e de se convencer. Eu queria tentar entender se nesse pouco mais de um ano e meio que está durando a atual legislatura, você ainda não encontrou, mesmo que fora do seu partido, o Avante, algum grupo que você tenha mais identificação. Você já disse aqui que tenta se afastar da polarização colocada entre a esquerda e a direita, mas eu queria tentar entender se dentre o universo dos 513 deputados você se aproxima de algum grupo que pode se organizar em torno de uma frente ou não, mas se você está conseguindo encontrar afinidades para além das divergências que você faz a denúncia. Sim. Primeiro, eu vou iniciar antes de responder de forma mais direta e objetiva a sua pergunta. Na introdução da sua pergunta, você fala sobre o diálogo, ser a arte de dialogar, de conversar com pessoas com espectros ideológicos e diferentes, etc. Eu concordo plenamente com isso, e aí você me desculpa aqui se eu vou usar uma palavra muito pesada, mas eu concordo com isso quando você está falando com pessoas que pensam diferente de você ideologicamente, que entendem que o caminho a seguir é totalmente o oposto do que você acredita, mas que o fim é o mesmo. Por exemplo, se você tem um cara de direita bem intencionado, com um cara de esquerda bem intencionado, e vamos imaginar, vamos dar um exemplo aqui, ambos querem diminuir as desigualdades sociais, mas um vai entender que isso deve ser feito com o Estado pai, com o Estado maior, o outro acha que isso vai ter que ser realizado através do liberalismo econômico. Você está discordando do caminho, do trajeto, da fórmula, não do final. O fim é o mesmo, é o bem comum. Não dá para falar isso, que a política é a arte do diálogo, do convencimento, quando você está lidando com bandidos, né? A gente tem parlamentar no Congresso Nacional que foi condenado pelo STF, isso não sou eu quem estou dizendo, tem decisão já do STF, da terceira instância, que o cara desviou R$500 bilhão do BNDES. Eu não tenho como ter diálogo, fazer política com um criminoso. Né? Agora, quando você está falando de divergências ideológicas, aí sim dá para eu responder a sua pergunta. E sim, seria muita pretensão minha eu querer posar de salvador da pátria que no meio de 513 deputados tem um ponto lá, um super-herói chamado André Janones, que é o único cara do bem, o único cara honesto, o único cara que quer fazer pelo país. Muito pelo contrário. Existem muitos parlamentares, eu tenho, Paulo, afinidade com vários, principalmente da minha bancada,
tem bons deputados dentro da bancada de Minas Gerais, que eu dialogo muito bem, de outros estados também, e gente dos mais variados espectros ideológicos, de direita, de esquerda, e que a gente tem dialogado bem, e eu tenho sim identificado essas pessoas e me aproximado dessas pessoas. Infelizmente, a gente está falando de 2 anos de mandato, do qual o segundo está totalmente, né, no meio de uma pandemia, com comunicação virtual e etc. Mas eu já consegui identificar essas pessoas, tanto que quando tentaram cassar o meu mandato, o processo de cassação, mesmo no primeiro parecer, onde pedi a minha absolvição e o parecer foi negado, eu tive vários votos favoráveis a mim. No segundo, eu fui absolvido por unanimidade, por pessoas que conseguiram entender isso e que eu também consegui os entender. Olha, a gente tem uma maneira de pensar diferente, mas o objetivo é o mesmo. Agora, não vou mentir para você, eu tenho muito que amadurecer, eu tenho muito que aprender na política, eu nunca tive um outro mandato, e acho que esse amadurecimento, esse crescimento, ele tem sido constante. Eu tenho pessoas hoje, por exemplo, se você pega o primeiro processo, primeira audiência minha de cassação do mandato, que foi em outubro do ano passado, eu tive deputado do Partido Novo me defendendo publicamente. Partido que eu ideologicamente sou absolutamente contra quase que tudo que eles propõem e que a gente debate diariamente lá dentro da Câmara dos Deputados. Então, mas que respeita essa postura que eu tenho mais combativa. Então, a gente tem buscado essa aproximação, tem buscado construir essa frente com pessoas que estão aí com esse mesmo propósito nosso. Qual que é a minha dificuldade maior em me aproximar de boa parte dos deputados e de formar um trabalho mais coletivo, que eu concordo com você que a transformação na política ela vem do coletivo, ela não vem do individual. Antes de eu me eleger deputado federal, eu tinha como convicção para mim que a gente só tinha um problema no Brasil que chamava corrupção. E que você acabando com a corrupção, você acabava com todos os problemas do Brasil. E eu achava que se eu entrasse dentro do Congresso Nacional com o objetivo de ser um cara honesto, correto, eu ia conseguir mudar o Brasil e, principalmente, que eu ia ser o único. Eu tinha a imagem que ali dentro só tinha corrupto. E uma coisa que me surpreendeu, nesse 1 ano e meio de mandato, se você me fazer a pergunta assim, qual a sua maior surpresa? É perceber, primeiro, que tem muita gente bem intencionada, muita gente do bem, muita gente correta, e segundo, que nós temos um problema no nosso parlamento hoje, eu acho que na política como um todo, que ele é tão grave quanto a corrupção e que ninguém fala, que é a falta de coragem, é a falta de fazer o enfrentamento em defesa da população quando ele precisa ser feito. Tem muito deputado ali correto, que apresenta muitos projetos de leis bacanas, que não fazem nada de errado, mas que na hora que precisa fazer um enfrentamento em relação aos próprios colegas, por exemplo, não tem coragem de fazer esse enfrentamento. E eu acho isso extremamente perigoso. É aquela velha máxima, né? O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu acho que isso se aplica perfeitamente na política brasileira, e eu acho que é isso que afasta uma parte da classe política de mim, porque eu não cedo ao corporativismo. Eu não vou deixar de dizer o que está errado dentro da minha casa, porque se eu não denunciar o que está errado dentro da minha casa, dentro da instituição que eu represento, eu não tenho moral para fazer isso lá fora. Então, eu acho que hoje o que mais me separa é essa coragem, essa disposição em fazer um enfrentamento, até mesmo em relação aos colegas, para representar a voz da população brasileira naquilo que é de interesse delas. Certo, deputado. Seguindo aí um pouco nessa dinâmica da Câmara Federal, mas também remontando um pouco a sua trajetória antes de chegar na Câmara, você hoje é filiado ao Avante e já foi filiado ao PT, segundo o site do TSE, de 2003 a 2015, mas o senhor já chegou a afirmar que pediu a desfiliação em 2012. Em 2016, o senhor concorreu à Prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais, pelo PSC, antes de se transferir ao Avante. Segundo o Parlametria, que é um site da Open Knowledge Brasil e da Dado Capital, que mensura na realidade a quantidade de votos com o governo que os deputados da Câmara Federal dão, o seu índice fica perto dos 50%, ao contrário de boa parte dos deputados do seu partido, o Avante. Eu já vou entrar mais à frente na questão da avaliação do governo Bolsonaro,
mas eu queria antes debater um pouco a sua visão sobre os partidos e sobre o seu atual partido, né? Ainda que na maior parte das pautas, inclusive nessa do auxílio que você defendeu posições contrárias ao governo, o seu partido, por outro lado, ele faz parte de um bloco que se aproximou do presidente Jair Bolsonaro nos últimos meses, com essas sinalizações do presidente e do governo federal ao Centrão. Eu queria tentar entender se a sua frustração com os partidos políticos, que você coloca desde o início da sua trajetória, se acentuou com esse movimento do Avante na direção do governo Jair Bolsonaro e de dar sustentação ao governo num momento de crise, ou se você está tranquilo com esse cenário e se mantém independente dentro de um partido. Também aproveito essa questão para pincelar o tema das eleições municipais. Você já foi candidato a prefeito da sua cidade, Tuiutaba, e não é o pré-candidato do Avante à cidade agora nas eleições municipais de 2020. Então, queria entender um pouco melhor a sua visão sobre partidos e se hoje existe um descontentamento ou um desalinhamento ainda maior entre o Avante e o senhor. Como você colocou muitas questões aqui, Paulo, eu vou tentar responder. Se alguma das que você colocou eu não responder, você pode voltar nela que eu respondo sem nenhum problema. Bom, primeiro assim, eu não faço política partidária. Eu não acredito mais em política partidária, de absolutamente nenhum partido. Eu não acredito que a solução dos problemas do nosso país passa por um estatuto de um partido, pelos princípios de um partido. As pessoas, infelizmente, e eu acho que isso no Brasil é um pouco mais acentuado, se você olhar o cenário mundial aqui, hoje é muito acentuado, a questão partidária hoje ela é levada como se fosse um time de futebol. Eu vou fazer uma analogia aqui rápida para tentar desenhar o que eu estou querendo dizer. Se você é corintiano e eu sou palmeirense, não interessa se o Palmeiras ganhou do Corinthians de 10-0. Você não vai admitir que o Palmeiras é melhor que o Corinthians. Você vai dizer que foi o juiz, que deu um azar porque o atacante estava machucado, que alguma justificativa você vai encontrar. E quando você está falando no campo do futebol, que é um entretenimento, um lazer, tá ok. É isso que é a beleza do futebol, talvez esteja aí. E o brasileiro começa a levar isso para a política. Eu sou filiado ao PMDB, então o PMDB é o melhor partido do Brasil, o melhor partido. Mas tem um cara ali que foi preso e é do PMDB. É o juiz que perseguiu ele, é uma armação, é intriga da oposição, e é uma vítima e etc. Eu acho isso extremamente prejudicial para o nosso país. Eu acredito em numa democracia onde as pessoas analisem ações, onde você analise ponto a ponto. Olha, nisso daqui eu sou favorável, nisso daqui eu sou contrário. Olha, isso daqui, apesar de ser o partido que eu sou filiado que propôs, eu não acho que isso aqui seja bom para o país nesse momento, ou para a categoria que eu represento, e etc. E hoje a gente não tem essa maturidade de fazer esse discernimento. Eu tenho uma assessora de plenário que ela passa comigo todas as pautas antes de serem votadas. Então, ela senta na minha mesa, no meu gabinete, fica de frente a mim e começa a falar. PL número tal, André, estabelece isso, isso e aquilo. Aí eu falo, voto sim. PL tal, estabelece isso e aquilo. Eu falo, voto não. E eu proibi ela, é uma recomendação minha, de colocar os autores. Então, eu não sei quem está propondo aquela matéria. Eu não sei se aquela matéria é do governo, eu não sei se aquela matéria é da oposição, se é do PT, se é do PSL. Eu analiso o mérito da matéria, né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo que é a seguinte: uma oposição que não consegue admitir um acerto, que não sabe elogiar, que não sabe reconhecer um acerto de um governante, ela não tem moral para criticar. E uma base aliada que não sabe ponderar um erro, não sabe criticar em determinados momentos, ainda que uma crítica construtiva, ela também perde a moral, perde a credibilidade para defender. Então, eu não milito partidariamente,
Eu não acredito em projeto de partido, eu acredito em projeto de pessoas. Claro, aí você vai falar, não, mas isso é demagogia porque não tem como fazer política sem um partido. Eu posso acreditar nas pessoas que compõem aquele partido. E você agrupar ao redor de uma sigla pessoas que tenham um compromisso com o país, um compromisso de buscar aquilo que é melhor para o povo brasileiro. E não ficar nessa de, é do PT, eu vou contra, é do PMDB, eu vou a favor. Eu não. Então, deputado, o senhor tem essa identidade com as pessoas do seu partido, o Avante, mesmo com essa aproximação ao governo Bolsonaro, ou o senhor deixou de ter também as pessoas a identificação com o partido que o senhor Se ocupa? você buscar a identidade do meu partido, apesar de agora ser um partido que faz parte da base do governo Bolsonaro, você vai ver que ela não tem uma identidade uníssona. Por quê? Porque o que é conversado internamente no Avante, o que é direcionado pelo partido a partir do Diretório Nacional é o seguinte: aqui a gente dá voz a todos. Então, o André é contra a reforma da Previdência, ele votou contra a reforma, ele também vai ter a voz dele aqui, ele também vai representar um nicho dentro do Avante. Então, eu tenho uma absoluta e completa independência dentro do partido, nunca sofri nenhum tipo de retaliação. O partido me colocou como pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte esse ano. Eu pedi para retirar, porque eu acho que não seria bacana no primeiro mandato. Os meus votos foram pulverizados em todo o estado de Minas Gerais, então eu não quis participar do pleito eleitoral, não era um projeto meu, mas essa minha postura de independência, ela não me causa nenhum desconforto interno dentro do partido, não justamente por conta dessa minha postura de respeito e, ao mesmo tempo, independência. Não sei se eu respondi tudo, Paulo, tinham várias questões, mas se quiser continuar, é seu critério. Não, perfeita, foi ótima resposta, agradeço, deputado. Queria agora, acho que a gente tem uma questão praticamente obrigatória, já que estou tratando com um deputado que está na Câmara Federal. Eu entendo que você apoia o governo em determinadas pautas, desaprova em outras, mas acredito que você consiga fazer um balanço geral. Segundo Parlametria, essa plataforma que eu citei, você vota de acordo com o governo em 50% das pautas. Eu vou te pedir para fazer uma avaliação do governo Bolsonaro, mas eu queria que você tentasse quantificar, talvez numa nota ou num percentual do quanto que o senhor apoia as pautas do governo. Você consegue fazer essa avaliação um pouco mais objetiva do quanto que o senhor aprova ou reprova o governo Bolsonaro? Dessa maneira de ponto a ponto, sem problema nenhum. Eu tenho dificuldade em rotular, em falar fechado, justamente porque eu vou estar me colocando como oposição ou base. Se você perguntar a um deputado da base, é 10 em tudo, Bolsonaro é Deus. Se você perguntar a um deputado da oposição, é 0 em tudo, é o pior presidente. Ponto a ponto eu consigo sem nenhum problema. Você não consegue, então, fazer uma avaliação geral. Teria que descer em cada uma das pautas para... Depende em que você quer falar, em que você vai me perguntar. Por exemplo, se vamos falar aqui do assunto do momento, coronavírus, ela vai falar qual que é a sua opinião sobre o governo Bolsonaro no combate ao coronavírus. Eu daria uns 5, 6 de 0 a 10. Por quê? Porque se você for falar em dinheiro, envio de dinheiro para os municípios, por exemplo, eu tenho que dar 10. Porque as prefeituras estão nadando em dinheiro para o combate ao Covid. Está sobrando até para roubar, essa é a verdade. Então não faltou dinheiro hora nenhuma. Se você falar, por exemplo, sobre a questão da politização do uso da cloroquina, eu dou nota 0. Trouxe para a pessoa que é leiga no assunto, que não é autoridade sanitária, que não é autoridade em matéria de medicina, uma discussão que não é dela. Quando alguém me pergunta qual a sua opinião sobre o uso da cloroquina, eu falo opinião nenhuma, sou analfabeto em matéria médica. Essa discussão tinha que estar restrita a quem entende do assunto. Então, nesse assunto, por exemplo, eu daria uma nota baixa. Se você fala no outro, eu daria uma nota alta. Fazendo uma média, talvez um 5 e assim por diante. Legal. Deputado, então eu vou tentar trazer uma pauta que foi apresentada pelo governo federal há cerca de 2 semanas, há uma semana, se eu não me engano, a apresentação da reforma administrativa, que redesenha em alguns aspectos o serviço público brasileiro. Sobre essa pauta, o senhor já conseguiu se debruçar? O senhor já tem uma visão geral de se vai seguir
desaprovando, como fez com a reforma da Previdência e outras pautas do governo, ou o senhor acha mesmo que a proposta apresentada pela equipe econômica do governo, não sei se o senhor já teve acesso, ela é adequada para o serviço público no Brasil? Eu pedi ontem um levantamento, um estudo mais aprofundado para a minha equipe, e eu devo ter acesso a esse estudo até na sexta-feira, mas eu já tenho uma opinião superficial para poder colocar aqui. A princípio, eu não gostei da reforma como foi enviada, eu acho que deixou muito a desejar, eu acho que ele poderia ter aprofundado mais. Agora, eu não já vou me posicionar de cara contra ou a favor, porque talvez a gente possa ter alterações no meio do caminho, como teve com a reforma da Previdência, né? Teve muitos parlamentares, não foi o meu caso, mas que inicialmente eram contrários, foi se modificando, modificando, e lá na frente votaram a favor. Mas para não ficar em cima do muro, da maneira como foi enviada, da maneira como ela está hoje, eu sou contrário. Legal, deputado. Bom, a gente já está caminhando para o final, eu vou tentar agora remontar um pouco da sua trajetória. Para quem acompanhou a entrevista e não conhece sua trajetória antes de chegar à Câmara Federal, o senhor ganhou notabilidade, repercussão nacional a partir do apoio e da divulgação da greve dos caminhoneiros, pouco antes das eleições de 2018, e talvez esse tenha sido o grande fator propulsor da sua candidatura. Com essa segunda grande propulsão, a campanha pela manutenção do auxílio emergencial, o senhor bateu uma série de recordes nas redes sociais, segundo o ranking FSB Influência, que é uma empresa de comunicação que mede a influência dos deputados no Congresso Nacional em suas redes sociais. O senhor é provavelmente o deputado contra o governo Bolsonaro mais bem colocado, ainda que o senhor apoie algumas pautas dentro do governo. Se eu não me engano, na última parcial semestral, o senhor estava entre os 5 deputados mais influentes, e dentro de todo esse caldo de mobilização digital, uma série de páginas de apoio, grupos de apoio, as empresas de consultoria já começam a mapear grupos que se organizam em torno de uma candidatura à presidência da República do senhor. Eu queria tentar entender se nessa trajetória que vem a partir dessa militância mais local na região de Minas Gerais, depois do apoio à greve dos caminhoneiros, uma possível candidatura em 2022 já passa pela sua cabeça. Bom, a gente, primeiro assim, Paulo, só para contextualizar, eu não tenho nenhum problema em ser identificado como o cara da greve dos caminhoneiros, pelo contrário, tenho muito orgulho, foi um trabalho que eu gostei demais de fazer, e também nenhum problema em dizer para você que, sem a greve dos caminhoneiros, eu não era deputado federal hoje. Isso eu tenho quase como que certo. Só que também eu posso dizer a você que apenas com a greve dos caminhoneiros eu não era deputado federal hoje. A greve deu luz a um trabalho que já existia. Eu tinha um trabalho de 10 anos, de uma década, atuando gratuitamente para famílias carentes em busca de tratamentos, cirurgias pelo SUS, medicamentos e etc. Eu venho de uma origem simples, eu me formei advogado através de uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus, tinha uma consciência social muito grande e tentei devolver isso para a sociedade de alguma maneira através desse trabalho que era conhecido no Triângulo Mineiro e só, não era nem em Minas Gerais. Eu estava limitado ali ao Triângulo Mineiro, onde já tinha uma relevância. A greve veio, me mostra para o Brasil inteiro, e quando as pessoas vão pesquisar sobre mim, conhecem esse trabalho. Depois a gente teve um destaque também na ação lá da chacina que a Vale praticou em Brumadinho, depois com a reforma da Previdência, depois teve a tentativa da Câmara em cassar o meu mandato, e agora, por último, essa questão do auxílio emergencial. Tudo isso, todo esse engajamento, todo esse crescimento nas redes sociais, ele é fluxo de um trabalho real, como eu coloquei. Não é, o meu trabalho ele não é nas redes sociais, é um trabalho no mundo real que eu utilizo as redes sociais para me comunicar e como divulgar. Eu acho natural que em um momento em que o Brasil tem aí, como eu disse, essa falsa polarização, e você tem aí pelo menos 70% do Brasil hoje que não se sente representado, porque essa camada da população não está em nenhum dos extremos, então eu acho normal que quando a nossa voz começa a ecoar de uma maneira mais forte, surja essas indagações a respeito de uma candidatura presidencial no ano de 2022. Eu recebi isso com muito carinho, eu não vou ser hipócrita, não há como você não ficar lisonjeado, um deputado de primeiro mandato,
já ser lembrado para uma disputa presidencial agora. Eu paro por aí. Eu paro não receber com muito carinho e não ficar feliz com o reconhecimento. Eu acho que não é hora de eu começar a pensar nesse assunto. Eu acho que não é hora de eu abordar isso. Tem muita coisa pela frente ainda para acontecer. 2022, nós temos aí mais de 2 anos até a eleição presidencial. A internet, como o sentimento da população, ele muda a todo instante. E se eu começo a focar nisso, se eu começo a falar sobre isso, seja para confirmar, para dizer que eu posso me candidatar ou para rechaçar, eu tiro o pé da realidade e eu esqueço aonde eu estou hoje, eu esqueço de exercer o meu mandato da melhor maneira possível. Para finalizar, eu costumo dizer o seguinte, quando alguém me pergunta sobre isso, não é querer dar uma de humilde, eu acho que eu sou ousado até demais, porque todo dia quando eu levanto da cama, eu levanto com o objetivo, ser o melhor deputado do Brasil. Por hora, essa é a minha meta, é isso que eu quero fazer, é continuar representando os que confiaram o voto da melhor maneira possível. O futuro a Deus pertence e essa discussão a gente deixa mais para frente. Deputado, agora realmente a última pergunta. Eu vou fazer mais um exercício hipotético que eu acredito que pode ser interessante. Atualmente, como o senhor falou, o Avante fez um deslocamento e praticamente se oficializou como um partido da base aliada do governo. O presidente Jair Bolsonaro intensificou a agenda de viagens, provavelmente já pensando nas eleições de 2022, eu queria entender, caso o seu partido, o Avante, apoiasse a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o senhor teria alguma possibilidade de fazer parte dessa chapa, ou seja, dar o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, ou certas opiniões, certos aspectos do presidente Bolsonaro jamais o fariam apoiá-lo à presidência da República? Primeiro, quando eu vou pegar o gancho do início da sua pergunta para responder, para completar a última resposta que eu dei. Você disse aí, o presidente já começa a viajar o país, a intensificar, pensando em 2022. E aí ele esquece do atual mandato. É esse erro que eu acho que a gente não pode cometer e por isso que eu sempre, às vezes, fujo da pergunta em relação a 2022, a um projeto maior. Porque eu não quero fazer isso, eu não quero perder o foco deste mandato, né? Agora, por exemplo, a gente deve ter um esvaziamento do Congresso por conta das eleições desse ano, a maioria dos deputados participando das eleições municipais. Eu não vou fazer isso, eu sou pago com o dinheiro público, eu tenho que ter respeito com o dinheiro do contribuinte, eu estou no mandato de deputado. Se eu quiser rodar o país fazendo campanha antecipada, que eu me licencie, então. E falando sobre a possibilidade que eu venha apoiar o presidente Bolsonaro nas eleições de 2022. Essa possibilidade é 0,0. Não existe qualquer possibilidade de eu apoiar o presidente Jair Bolsonaro, como não há qualquer possibilidade de eu apoiar um candidato do PT, por um único motivo, porque o meu trabalho ele é independente. Eu tenho um trabalho que eu não sei se já chegou até vocês, que eu chamo de fiscal do povo, onde eu coloco um colete e viajo o estado de Minas Gerais fiscalizando obras. E eu criei aquele personagem, entre aspas, personagem não no sentido de ser algo fictício, mas é proposital dar aquela pegada mais popular, justamente para que as pessoas, para eu ir conscientizando as pessoas da importância do trabalho de fiscalização. Eu não tenho como deputado federal, ser um fiscal do povo dentro da Câmara se eu estiver preso com algum presidente no futuro. Eu preciso dessa postura de independente. Aí você vai falar assim, André, mas se você for disputar um dia uma campanha presidencial, então nenhum candidato vai poder te apoiar, nenhum deputado vai poder te apoiar. Pelo contrário, até vai poder me apoiar, mas eu vou exigir dele essa postura de independência. Ó, se quiser vir me apoiar, lá dentro da Câmara você vai ter total liberdade para votar de acordo com sua consciência, contra ou a favor um projeto que eu propus. Agora, isso a gente não vai ter nesse momento de radicalização da política no nosso país, nem do presidente Bolsonaro, nem de qualquer candidato da esquerda. Se eu apoiá-los, eu ficarei vinculado a eles durante todo o mandato. Então não existe possibilidade de eu apoiar nem o presidente Bolsonaro, nem qualquer outro candidato, caso eu seja candidato à reeleição, seja para a Câmara dos Deputados, seja para o Senado, para um cargo do Legislativo nas próximas eleições. Perfeito, deputado. Então, com essa pergunta, a gente encerra mais essa edição do Poder 360 Entrevista. Em nome do Poder 360, gostaria de agradecer muito ao senhor por essa conversa. Eu quem agradeço a vocês, fiquei extremamente feliz com o bate-papo, quero também parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito,
um trabalho isento e imparcial. Desejo muito sucesso a vocês. Espero que tenha sido a primeira de muitas participações nossas aqui. Eu estou sempre à disposição. Esse foi mais um Poder 360 Entrevista com o deputado André Janones. Eu agradeço a audiência, te peço para se inscrever no canal do Poder 360, ativar o sininho para receber todas as notificações e até uma próxima.